Na periferia da Zona Norte de São Paulo, um pequeno restaurante fundado em 1973 por um pernambucano visionário transformou-se em um ícone da gastronomia brasileira. O Mocotó, nascido como uma modesta casa do norte, hoje figura entre os melhores restaurantes da América Latina. Comandado pelo chefe Rodrigo Oliveira, filho do fundador José de Almeida, o Mocotó conquistou o selo Bibi Gourmand do Guia Michelin e foi eleito o melhor restaurante do mundo na categoria sem reservas pelo World Restaurant Awards em 2019. Mas o que faz esse lugar situado fora do círculo gastronômico tradicional um fenômeno tão aclamado? Fomos até a Vila Medeiros para descobrir se o sabor acompanha a fama. São Paulo tem disso, você atravessa a cidade inteira por um prato que alguém disse que vale a pena. Saindo do nosso Airbnb em Santa Cecília, foram 22 minutos até a Vila Medeiros, um bairro da Zona Norte que para muita gente ainda passa batido no mapa da gastronomia, mas não para quem já ouviu falar do Mocotó. A fama do restaurante é antiga, reportagens, listas, prêmios e vídeos. Eu adorei ver você pegando uma folhinha de coentro e comendo junto. Chegando lá numa segunda-feira, o lugar já estava movimentado. Mesa cheia, gente rindo, comemorações de aniversário rolando ao mesmo tempo. A gente já tinha uma meia lista pronta sobre o que pedir. Torresmo, dadinho de tapioca, baião de dois, escondidinho e carne de sol. Mas antes de entrarmos nos pratos, vamos por partes, começando pelo ambiente. O Mocotó não chama atenção pela fachada, é simples, sem letreiros chamativos ou fila na porta, pelo menos no dia que a gente foi. Acredito que nos finais de semana e outros dias da semana possa ter fila sim. Logo na entrada, fomos recebidos com simpatia, o hostess foi gentil, direto e em poucos minutos a gente já estava sentado. A recepção dá um tom acolhedora, sem formalidade demais. A decoração é cheia de referências ao Nordeste, com muito bom gosto e autenticidade. Tem uma estante com livros do chefe Rodrigo Oliveira, camisetas, panelas de barros, cachaças artesanais e até conservas. Tudo isso à venda, mas nada parece empurrado. É só mais uma forma de levar um pedaço da experiência para casa. A iluminação meio amarelada deixa o ambiente aconchegante e a música ambiente, forró, baião, aquele som de raiz, completa o clima. O restaurante estava cheio, apesar de ser segunda-feira, mas o barulho das conversas e comemorações não atrapalhou em nada. Pelo contrário, dava até a sensação de que todo mundo estava ali celebrando alguma coisa. As mesas são próximas, mas o ambiente é espaçoso o suficiente para não ficar espremido. As cadeiras são confortáveis e simples. Nada muito elitizado, nada muito despojado, bem equilibrado. E o cheiro no ar era um convite. Carne na brasa, manteiga de garrafa, alho, a fome já batia antes mesmo do cardápio chegar. Esse clima todo, leve, vivo, acolhedor, prepara o terreno para o que viria a seguir, o atendimento. Bom proveito, rapaz. Obrigado. Valeu. Se o ambiente já entrega calor e acolhimento, o atendimento do Mocotó confirma tudo isso, com facilidade. Desde que sentamos, a equipe foi atenciosa sem ser forçada, presente sem ser invasiva. Os garçons passavam com frequência nas mesas, sempre atentos, mas sem aquele olhar de apressado que você encontra em muitos restaurantes famosos por aí. Quando pedimos sugestões, não teve enrolação. Explicaram os pratos com clareza, indicaram os clássicos da casa e até recomendaram combinações que realmente fizeram sentido com o que a gente queria experimentar. A simpatia era genuína, todo mundo que nos atendeu parecia gostar de estar ali. Sorrisos naturais, tom de voz leve e aquela sensação boa de que se você precisar de qualquer coisa, alguém vai te ajudar sem fazer cara feia. Pode parecer básico, mas não é todo lugar que entrega isso. E a gente sabe que em dias muito cheios, o atendimento pode oscilar, mas na segunda-feira em que fomos, estava tudo no ponto. Sem demora, sem confusão, sem mau atendimento, o tipo de atendimento que deixa o cliente à vontade para aproveitar o que realmente importa, a comida. E foi exatamente isso que a gente fez. Depois de um atendimento preciso e cheio de boas sugestões, a gente foi direto para os clássicos da casa. O cardápio do Mocotó é direto, não é daqueles que te deixam perdido, é fácil de entender. E os garçons ainda ajudam a montar uma boa sequência de pedidos. A entrada começou com 2 clássicos que quase todo mundo pede ali, o dadinho de tapioca e o torresmo. O dadinho, que hoje virou figura carimbada em boteco descolado, foi criado ali mesmo, no Mocotó. Reza a lenda que o chefe Rodrigo Oliveira esqueceu a mistura de tapioca com queijo coalho endurecido de um dia para o outro, em vez de jogar fora, cortou em cubos,
fritou e sem querer inventou um dos petiscos mais copiados do Brasil. No prato, o original continua imbatível, crocante por fora, macio por dentro e servido com molhinho de pimenta que equilibra tudo sem ficar enjoativo. Para acompanhar, pedimos 2 sodas italianas, a de maracujá, que é refrescante e segura, boa, mas sem surpresas. Agora de coentro, essa sim chamou a atenção. No papel parecia esquisita, mas no copo surpreendeu demais. O sabor é leve, quase herbal, com um final refrescante que limpa o paladar e prepara para a próxima garfada. Se vocês ir lá, vocês têm que pedir isso aqui. O coentro ele meio que aparece, mas não domina, e no fim deixa a impressão de que talvez mais bebidas por aí poderiam ter coentro. Nos pratos principais, fomos no tradicionalismo sem medo de errar. O baião de 2 é direto: arroz, feijão, queijo coalho e carne seca, bem temperado e com equilíbrio entre os ingredientes. Entrega o sabor nordestino sem querer modernizar demais. O escondidinho também não ficou para trás. O purê de mandioca veio no ponto certo e o requeijão deixou tudo mais leve e cremoso, daqueles que derretem na boca, e com queijo gratinado em cima. E a carne de sol na brasa, servida com manteiga de garrafa, trouxe o defumado clássico que se espera com uma textura perfeita e sem exageros do sal. E aí veio o desfecho, 2 sobremesas servidas juntas como um epílogo inesperado para a nossa janta. A primeira foi uma sobremesa fora do cardápio: creme de mastruz com sorvete de nata, crocante de leite ninho e calda de laranja. O garçom avisou que talvez a gente nunca mais encontrasse essa sobremesa por lá. Aliás, foi recomendação dele. O que, sem brincadeira, foi uma das melhores sobremesas que eu já comi na minha vida. O mastruz, conhecido por ser amargo, apareceu de leve, mais como um aroma do que como um sabor. A calda de laranja ajudou a fechar o conjunto, equilibrando tudo com um toque cítrico e inteligente. O resultado foi inusitado, sofisticado e principalmente marcante. A segunda sobremesa a gente achou até que era um erro de comanda. Um sorvete artesanal de doce de leite que chegou sem a gente pedir. Chamamos o garçom e ele disse sorrindo: é por conta da casa. Estava ótimo, cremoso, servido com um crocante maltado por cima, que adicionava textura e contrastava com a suavidade do sorvete. Uma cortesia inesperada, mas muito bem servida. No fim, saímos com a sensação que o cardápio do Mocotó não parece ser feito só de receitas, parece feito de escolhas. Tudo ali tem uma intenção, tem uma memória, tem história, mas claro, toda essa experiência tem um custo. A entrada com torresmo ficou por R$ 24,90 e o clássico dadinho de tapioca com 6 unidades saiu por R$ 26,90. Dos pratos principais, o baião de 2 na versão mini custou R$ 42,90, o escondidinho com requeijão saiu por R$ 64,90. Já a carne de sol na brasa foi o prato mais caro da noite, R$ 99,90. As 2 sodas artesanais, uma de coentro, outra de maracujá, saíram por R$ 16,90 cada. A sobremesa do dia fora do cardápio custou R$ 38,00. Já com os 10% da taxa de serviço, a conta fechou em R$ 388,72. Então sim, doeu um pouco no bolso, mas doeu com dignidade. E aí, você achou caro ou justo? Comenta aqui embaixo. Além de servir pratos deliciosos, o Mocotó guarda algumas surpresas para quem decide explorar além do salão principal. Subindo as escadas, você encontra um espaço que é quase um museu. Ali estão expostos objetos que contam a trajetória do restaurante e do chefe Rodrigo Oliveira. Além de itens que remetem à cultura nordestina. É um cantinho que celebra a história da casa e suas raízes, proporcionando uma experiência ainda mais rica para os visitantes. No fim, a gente curtiu a experiência, o atendimento foi ótimo, a comida veio bem servida e o ambiente tem personalidade.
É aquele tipo de lugar onde a gente voltaria sim, não toda semana por conta do bolso. E agora a gente quer saber, você pagaria quase R$400 num jantar como esse? Já foi no Mocotó? Iria? Comenta aí embaixo e divide a sua opinião com a gente. E se curtiu esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. A gente ainda vai visitar muito lugar bom e contar história boa também.